Está começando Trajetória, um programa sobre a memória viva de professores e pesquisadores da Universidade de São Paulo. Essa semana, nosso entrevistado é Edmundo Nonato, professor aposentado do Instituto Oceanográfico da USP. Professor, o senhor nasceu em junho de 1920, na cidade de Campinas, né? Seu pai era imigrante italiano. Queria que o senhor contasse um pouco para ele como foi essa sua infância e juventude no interior, né? Como é que foi essa vida em Campinas, professor? Foi muito boa. É uma pequena cidade vizinha de Campinas. É uma vida tranquila. A família de uma posição social bastante razoável. Campinas era uma cidade de bastante história, com vários elementos importantes. Então, a educação que é recebida foi muito satisfatória e como se comprovou atualmente, desde a infância, eu recebi uma formação muito satisfatória. O senhor acredita, professor, que naquela época o ensino era melhor do que nós vemos hoje? Quer dizer, as escolas eram boas, professores bem preparados. Que comparação o senhor poderia fazer com o ensino da sua época? É um problema que a gente sente bastante hoje, desde o que se chamava o curso primário, especialmente nas cidades do interior, era muito eficiente. Os professores eram muito bem preparados, muito dedicados, e o período de aulas era no mínimo de 5 horas diárias, além de aulas de ginástica e atividades sociais frequentes. Então, a criança evoluía, crescia dentro de um ambiente social muito agradável. Ajudou muito na sua formação? Esse ambiente agradável que o senhor colocou? Com certeza, especialmente a instrução recebida no curso primário, como se chamava na época, permitiu um aproveitamento mais fácil e mais eficiente no nível médio e mesmo universitário. Desde cedo, o senhor sempre esteve ligado a atividades com relação a biologias. O que levou o senhor a escolher essa área? Você me gostou desde pequeno? O senhor teve atividades agropecuárias também, não, como pequeno? Provavelmente, a cidade de Campinas tinha um centro de tecnologia de produtos vegetais, que se chamava o Instituto Agronômico. Então, todo o pessoal, mesmo os estudantes, mesmo de nível primário, eram atraídos pelas atividades agrícolas e pecuárias. Campinas, Piracicaba, era uma região de grande produtividade, grande produção e também de pesquisa. Então, instintivamente, nós sentimos a necessidade de uma familiarização, de um contato cotidiano com a natureza, digamos assim, e inclusive a exploração dos recursos naturais. O que um adolescente da sua época fazia em Campinas, professor? Como é que era viver em Campinas naquela época? Qual era o divertimento? Era bastante agradável, com o nível ginasial supria muito bem tanto a parte de ensino quanto, digamos, a parte de social. Campinas teve vários artistas e pessoas de grande prestígio na área de música. E então aquela tradição oferecia aos adolescentes oportunidade, condicionava, vamos dizer, a educação, dirigida inclusive não só para a ciência, mas também para a arte e para atividades paralelas. O senhor gostava de cinema, né? O senhor era um grande frequentador das sessões vespertinas de cinema? Havia o que chamavam as matinês, dedicadas principalmente à juventude, e era não só introdução de novos conceitos, de novas áreas, a divulgação de
civilização fora do Brasil, mas também um convívio social. A presença nas matinês estimulava o convívio. Uhum. E esse estímulo, como o senhor levou adiante, quer dizer, essas amizades formadas na adolescência, elas foram importantes para o senhor levar adiante na sua vida? Curiosamente, em alguns casos foi levado, alguns colegas de ginásio seguiram suas tendências, dizer, profissões, mas tendências. Aqui na Escola de Educação Física, por exemplo, um dos professores de mais prestígio foi colega de ginásio, e então a gente se reencontra, mesmo na cidade, na pequena cidade do Valinhos, onde eu morava, a juventude da época apareceu na universidade também. Então eu tive colegas de juventude que entraram na Universidade de São Paulo um pouco antes ou um pouco depois, e nós nos encontramos então na universidade. Isso foi muito interessante e as relações antigas estimularam o convívio e aquela amizade, digamos assim, foi produtiva. Não, com certeza. E eu queria perguntar, falando ainda dessa fase adolescente ou pré-adolescente do senhor, o senhor tinha cerca de 12 anos quando estourou a Revolução de 32. Né? Correto. Né? Que ecos isso teve em Campinas, professor? Como o senhor sentiu isso em Campinas ou naquela região? Foi uma experiência, realmente uma experiência muito interessante, porque com 12 anos a gente, de certa forma, foi envolvido na Revolução Constitucionalista. Então, apesar de estar a uma certa distância, havia, eu me lembro, uma preparação dos jovens para uma emergência. Então havia, e também havia campanhas de coleta de fundo, de recursos econômicos para auxiliar a Revolução. Então havia, eu me lembro, os pais doavam as alianças, É mesmo? coleta de joias e objetos. Então, e na região de Campinas, ou Valinhos, onde era a pequena cidade, não houve grande influência, mas se ouvia muito nas áreas em que havia algum combate, algum encontro entre as forças do governo e as constitucionalistas. Eu tenho a impressão que foi uma experiência interessante e mostrou para a juventude já problemas não tão agudos, porque não nos atingia diretamente, mas lembrava que a sociedade está exposta a esse tipo de acontecimento, esses conflitos. Certeza, um pouco depois da Revolução de 32, a USP foi criada. Né? E isso em 34, em 40, o senhor entrou na USP, o senhor fez parte da terceira turma, né, de alunos da universidade. Queria que o senhor lembrasse um pouco isso, como foi essa sua experiência nos primeiros anos de USP, como o senhor avalia essa época? Eu acredito que é uma coisa que merece ser lembrada e divulgada. A criação da Universidade de São Paulo teve um impacto realmente muito grande no estímulo da cultura, porque o senhor falou de Revolução de São Paulo, mas também era a eclosão da Segunda Guerra na Europa. E exatamente. a perseguição de grandes especialistas e pessoal de enorme experiência, mas que eram perseguidos, seja pela origem, seja pela posição social, seja pelas convicções políticas. E o Brasil teve, então, esta oportunidade de, digamos assim, de escolher uma elite científica que estava desejosa ou estava pressionada a deixar o continente europeu. Então, os primeiros professores, os que criaram as primeiras disciplinas na Faculdade de Filosofia, eu falei universidade, eu quis falar Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que nasceu em 35, 37, se instalou realmente em 37, e com uma equipe de professores de
excelente nível. E isso teve um impacto não só na área da Faculdade de Filosofia, mas também em áreas correlatas, como medicina, como engenharia, politécnica, Escola de Minas, absorveram por contato, no caso fora da Faculdade de Filosofia, a experiência destes grandes especialistas que vieram dispostos a trabalhar no Brasil. E isso é um momento riquíssimo, né, para vocês, né? Um momento riquíssimo para a educação foi porque nós que tivemos oportunidade de conviver com essas primeiras equipes de professores, nós sentimos a cada vez que pensamos no passado, no nosso início, sentimos orgulho de ter sido alunos de elementos tão ilustres. E realmente, na década de 50, quer dizer, 10 anos depois que a Faculdade de Filosofia tinha se instalado e tinha produzido resultados, nós que tivemos a chance de viajar para o exterior, nós representamos o Brasil de uma forma extremamente digna, causando surpresa até mesmo. Na época que eu viajei, tive a oportunidade de viajar para o exterior, 3 colegas, mais ou menos da mesma época, mostraram a experiência, a cultura técnica brasileira em países, mesmo como os Estados Unidos, como a França, como a Alemanha, e ficaram surpresos, mas como no Brasil chegaram a este nível? Chegamos a este nível em função do corpo docente europeu, Sim, que nos elevou a essa categoria. perfeito. Sobre isso nós vamos continuar falando um pouco mais sobre a sua experiência na USP, professor, mas o trajetório é fazer um rápido intervalo, nós voltamos em seguida.